Graça e paz, irmãos. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 6, e vamos ouvir a leitura do versículo 1 ao 8. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Que Deus revele para nós a sua palavra nesta manhã. Apocalipse capítulo 6 fala do tempo denominado de grande tribulação, o período da tribulação. Grande tribulação, assim chamada, se refere a um período futuro de 7 anos previsto pela palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também prevê que aqueles que nasceram de novo, que creram, que morreram em Cristo, ressuscitaram em Cristo, e que Cristo vive neles, a igreja autêntica, verdadeira, a igreja, pessoas nascidas de novo, a igreja será retirada da terra, removida da terra antes do começo da grande tribulação. E no final da grande tribulação, Jesus retornará à terra com aqueles que ele levou, que ele retirou daqui, para reinar sobre a terra. Eu creio assim. Esta é a minha preferência acerca deste assunto. Então, Apocalipse capítulo 6 começa com a abertura dos selos. Os 4 primeiros selos são conhecidos como os cavaleiros do Apocalipse. Quando o cordeiro é Jesus Cristo. Então, quando o cordeiro abriu o primeiro selo, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O primeiro cavaleiro descrito por João cavalga um cavalo branco. Interessante que em Apocalipse 19, não vamos ler agora, Cristo
é descrito cavalgando um cavalo branco e usando muitas coroas, o que levou alguns a crer que o cavaleiro sobre o corcel branco de Apocalipse 6 também é Cristo. Eu não creio que seja. O cavaleiro do capítulo 6, do cavalo branco, não é o mesmo do capítulo 19 do Apocalipse. Lá, aquele cavaleiro, o cavalo branco do capítulo 19, lá é Jesus, aquele é Jesus. Mas este aqui do capítulo 6 não é. Quem é o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6? Não é Cristo, mas um imitador de Cristo, irmãos. Esse cavaleiro é o anticristo. Esse ditador se colocará no lugar de Cristo, contra Cristo, nos últimos dias. Assim prevê a palavra de Deus. A palavra de Deus é que prevê. É um enganador que procura capturar as mentes e corações de toda a humanidade. Ele acena com paz para um mundo dominado pela guerra. Ele sinaliza com a ordem para um mundo tomado pela violência, como nós conhecemos. Ele promete restabelecer a economia abalada do mundo. Ele oferece ao mundo uma nova ordem mundial. Então, para os seus seguidores, ele parece ser um enviado dos céus, mas nada pode estar mais distante da realidade do que isso. O mundo que rejeitou a Jesus Cristo receberá prontamente o homem de Satanás, o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6. Então, a abertura dos selos inicia com a revelação do anticristo ao mundo. É a sua revelação ao mundo no início da tribulação. Ele será a maior mentira que esse mundo já viu, a maior mentira. Ele aparece no cenário mundial com um arco, mas sem a munição do arco. Isto significa que inicialmente ele vencerá sem guerrear. Foi-lhe dada uma coroa. Ele não tomou a coroa à força, mas foi-lhe dada uma coroa. Ele começa como um impostor, como um falso Cristo que sai para conquistar. Ele promove uma paz falsa entre as nações, porque a paz do coração, só Jesus Cristo pode estabelecer. Então ele promove uma falsa paz entre as nações, que nesta altura dos acontecimentos estarão alarmadas por causa do arrebatamento, da remoção da igreja de Cristo deste mundo. Tudo indica, irmãos, que quando o primeiro selo é aberto, vem a falsa paz.
O anticristo subirá ao poder como um grande homem de paz, pacificador. Ele conseguirá um acordo de paz entre Israel e os árabes e o resto do mundo. Esse acordo também está previsto na palavra de Deus. Ele promete paz ao mundo, mas dá-lhe apenas uma falsa paz. Ele supostamente se oferece como solução. Ele mesmo, ele vai se oferecer, se propor como solução para o caos deste mundo, porque este mundo está no caos. Se você defende os seus políticos, você ainda não percebeu o caos deste mundo. Esse mundo está no caos. Olhe direito, não é só o Brasil não. Abra o seu olho, leia a palavra, por favor, preste atenção. O líder mundial deste mundo, o homem de Satanás, o anticristo, revelado na abertura do primeiro selo, no período chamado de grande tribulação, no início das dores deste mundo, esse líder se apresentará como um homem de paz, de soluções ao mundo, mas o que ele realmente trará ao mundo é o terror, é a guerra. Apocalipse capítulo 6, volte lá para ler o versículo 3 e o 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O cavaleiro do cavalo vermelho simboliza a guerra. Diz aí, foi-lhe dado tirar a paz da terra. Preste atenção. Foi-lhe dado tirar a paz da terra. A paz falsa, a paz que o anticristo ofereceu, a paz religiosa, a paz do homem, não a de Cristo, a de Deus. Deus permitiu a paz falsa, mas fará também com que essa paz seja retirada. Se ele vai tirar a paz, é porque essa paz havia sido estabelecida. Você não acha? Se o cavaleiro do cavalo vermelho vai tirar a paz da terra, é porque a paz havia sido estabelecida neste mundo, uma paz falsa. O tropel do cavaleiro do cavalo branco será ouvido no mundo inteiro, no mundo inteiro. Mas em seguida nós temos o terror, nós temos a guerra. Segundo a palavra de Deus, irmãos, a falsa paz do anticristo durará pouco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Você vê? Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição,
como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, este mundo conhecerá a verdadeira natureza do anticristo e o seu governo de terror no mundo inteiro. Ele vai desencadear uma grande tribulação e perseguição sem precedentes. Esse cavalo vermelho está ligado ao anticristo. São os meios usados por ele para fazer a guerra. O anticristo deu início à tribulação com uma falsa paz, a qual logo se transforma em várias guerras por todo o mundo. Os homens vão se matar numa carnificina sem precedente. Irmãos, as coisas na terra ficarão insuportáveis, viu? A coisa vai ficar terrível, insuportável por aqui. Apocalipse 6, versículo 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo para 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada para 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Eu estou lendo a palavra porque o meu interesse é mostrar a palavra. A palavra, quando a palavra diz uma coisa, para mim é lei. Para mim é lei. Se ela falou, então eu me curvo diante dela e aceito o que Deus está dizendo em sua palavra, mesmo que eu não esteja entendendo. Então, irmãos, em consequências dessas guerras por todo o mundo, haverá uma crise agrícola e econômica muito grande. O sistema econômico entrará em colapso total. O sistema agrícola entrará em colapso total. Haverá escassez de comida e o custo de vida será altíssimo. Viu? Altíssimo, como você viu na leitura. Exatamente como a leitura nos mostrou. E haverá fome por todo o mundo. Você diz assim: mas o mundo tem fome. E tem mesmo. Tem muita gente passando fome hoje no mundo por causa da irresponsabilidade e egoísmo político do mundo, porque tem comida para todo mundo comer, encher a barriga, mas o coração perverso do homem é terrível, tá? Então tem fome, mas a fome de que está se falando aqui é uma fome generalizada, irmãos. A fome que se vê hoje é localizada, regional, e não é por causa de nenhum colapso
é por causa do colapso do coração perverso do homem. Mas nessa época, essas catástrofes se difundirão pelo mundo em grande abrangência. Não se limitará apenas em uma ou em algumas regiões, mas no mundo inteiro. Pobre vai ter fome e rico também. Fome e escassez em escala mundial e atingindo a todos. Será o terror. Irmãos, haverá uma violência tal por causa de comida que você não faz ideia. Apocalipse 6, versículos 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Quando abriu o quarto selo, a coisa piorou muito. Você está percebendo que a coisa vem piorando, vem aumentando. As dificuldades são progressivas, de acordo com a abertura de cada selo. Cada cavalo e cavaleiro que se apresenta, a tribulação, o sofrimento também vai aumentando. Esse cavalo amarelo ou cadavérico, que tem aspecto de cadáver, o nome do cavaleiro é Morte, e o seu acompanhante é o inferno. O seu parceiro é o inferno. Ele mata a quarta parte dos habitantes da terra. Viu? Eu creio, porque é a palavra de Deus que está dizendo: ele mata a quarta parte dos habitantes da terra logo no início da grande tribulação. Nesse selo tem 4 coisas matando gente: a espada, que simboliza a guerra que continua desde a abertura do segundo selo do cavalo vermelho, a fome, consequência natural da guerra, a fome, mortandade, doenças, e as feras da terra. As feras, os bichos, os animais vão atacar, vão matar gente nessa época, e vai matar a quarta parte da terra. Hoje o mundo conta aí mais ou menos 7 bilhões de seres humanos. Então, se fosse hoje, a quarta parte seria 1 bilhão e 700 milhões por aí de pessoas. Você vê a abrangência? A coisa é séria. Agora, apesar de tudo, não vamos nos esquecer que Deus está no controle de tudo. Quem está controlando é Deus. Um amigo estava dizendo que Satanás enviou o anticristo. Não. Quem enviou o anticristo foi Deus. Ele enviará a operação do erro, porque Deus tem os seus propósitos para
serem realizados neste mundo. Então, irmãos, não vamos nos esquecer de que Deus controla tudo. Agora, isto tudo que foi dito até o 4º selo é só o começo, irmãos. Só o começo, tá? É só o princípio. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Tem muito mais por vir, muito mais, tá? É só o começo. O tempo das dores de parto inicia-se no começo do período da tribulação e culmina na segunda vinda de Cristo. Então, não vamos nos esquecer de que Deus está no controle de tudo. Ele é soberano e sabe o que faz. Deus sempre sabe o que faz. Um Deus que não sabe o que faz não é Deus. Um Deus que não controla tudo não é Deus. Um Deus que não faz o que Ele quer fazer não é Deus. Um Deus manipulado por esses religiosos que estão por aí não é Deus. Então, Deus é soberano. Deus é soberano. Mateus capítulo 24, versículo 6. Ali Jesus coloca a sua soberania de maneira espetacular. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas Jesus ainda disse, não é o fim. Isso, Jesus disse, é mistério que tudo aconteça. Significa que Deus é soberano sobre tudo e que no final o propósito de Deus alcançará o seu objetivo. Deus está no controle daquilo que aparentemente está fora de controle. Deus é soberano sobre todas as coisas. Tudo está sob o controle de Deus. Irmãos, se não confiarmos na soberania de Deus, ficaremos confusos e achando que Deus nos abandonou à própria sorte. Muita gente pensa assim, porque não crê na soberania de Deus, no caráter soberano de Deus. Não compreendemos a soberania de Deus perfeitamente. Eu não compreendo. Não tenho condições de compreender a soberania de Deus. Não compreendemos a soberania de Deus perfeitamente, mas podemos confiar em seu caráter soberano. Podemos. Confiar é descansar no caráter soberano de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, verso 28. Tudo está no controle da presciência soberana de Deus. Tudo. O maior consolo, irmãos, é confiar incondicionalmente no caráter soberano de Deus. A grande tribulação, para mim, exibe o juízo divino, juízo soberano, a absoluta depravação do ser humano, e também demonstra a misericórdia e a graça de Deus em salvar pessoas, em salvar aqueles que se rendem a Ele. Você pode estar se perguntando,
nós vamos estar aqui nesse período que comentamos? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu creio que a igreja, os nascidos de novo em Cristo, a igreja será arrebatada antes desse período e será preservada dessa ira, desse juízo. Ela será removida antes disso. Não é nenhum sentimento de escapismo, não é. Porque alguém já me disse, isso é escapismo. Não, não é. Não é nenhum sentimento de escapismo. Se tiver que passar, passarei, e Deus me dará graça, certamente. Ele vive em mim em qualquer circunstância. Ele vive em mim aqui na grande tribulação, em qualquer circunstância Ele vive em mim. Porém, as Escrituras mostram que a sua igreja será removida antes da grande tribulação, num evento denominado de arrebatamento. Ao mesmo tempo, irmãos, em que tudo isso estiver acontecendo, o Evangelho estará sendo pregado de uma maneira poderosa na grande tribulação. Deus já providenciou maneiras do Evangelho ser pregado no tempo da grande tribulação. O Evangelho será tão poderoso que haverá pessoas de toda tribo, língua, povo e nação sendo salvas. Mas não haverá espaço para brincar de cristãos, como se brinca hoje. Não haverá espaço para brincar de crente, para fazer o que você quer fazer, como você faz hoje. Nesse tempo, não. Nesse tempo, se você receber o Senhor Jesus Cristo, você morrerá, perderá a sua vida física, não é? Muitos perderão. Então, mas haverá salvação. Deus é tão gracioso, Deus é tão bondoso, misericordioso, que em meio a uma tribulação tamanha, Deus manifesta a sua graça salvadora, e haverá salvação de uma multidão. Não é pouca gente, não, uma multidão. E também o remanescente de Israel será salvo, conforme a palavra de Deus nos ensina. Agora, os salvos de qualquer época são aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo, que nasceram de novo. São aqueles que creram no Evangelho. Tanto agora como depois, para ser salvo é preciso crer nestas verdades da palavra de Deus. Cristo me atraiu assim na cruz. Ele me fez morrer em seu corpo. Ele me ressuscitou juntamente com Ele. Agora Cristo é a minha vida. Cristo vive em mim. É assim que somos salvos do pecado. E é assim que Deus nos salva. Crendo agora, também seremos salvos da ira vindoura. Mas, se você ficar, terá que enfrentar dificuldades sem precedentes. Mas lembre-se que poderá perder sua vida física, mas se salvará crendo a sua morte e ressurreição em Cristo. Jesus Cristo é e será a sua única esperança
se virar as costas para ele, tragicamente não restará nenhuma esperança. Nenhuma. Você já creu? Você já creu? Você já creu? Você já nasceu de novo? Já nasceu de novo? Se você não nasceu de novo ainda, se não creu, então creia já, imediatamente. É urgente, é urgente.